Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Nós começamos recentemente uma série de vídeos falando sobre o que os Espíritos nos dizem sobre a morte, sobre a vida além da vida, sobre o medo. Nos 2 vídeos passados falamos sobre obsessores e hoje vamos refletir um pouquinho sobre por que Deus nos faz sofrer. Vamos refletir sobre a ideia do karma e da justiça divina. Nós temos que lembrar que somos espíritos milenares, que já vivemos muitas encarnações, e que se hoje somos imperfeitos, ignorantes como somos, ainda somos bem melhores do que fomos no passado, porque a cada encarnação nós aprendemos e evoluímos. Então, se hoje somos limitados na nossa consciência das coisas de Deus, se ainda temos muitos erros e defeitos a corrigir, no passado fomos ainda piores do que somos hoje. Então, como todo mundo traz a sua bagagem de experiências, nós podemos ter passado por guerras, podemos ter combatido em guerras, podemos ter sido cruéis, podemos ter sido déspotas até. Isso faz parte do aprendizado do espírito, que a cada experiência na carne, ele vai adquirindo a noção de moral, porque nós aprendemos que não se aprende pela teoria, tanto que Jesus nos trouxe a receita da felicidade, que são os seus ensinamentos, há 2000 anos, e nós ainda estamos aqui batendo cabeça, porque ninguém aprende pela teoria, a gente aprende pela prática. Então, através das vidas sucessivas, a gente vai vivenciando, tendo as experiências e solidificando o nosso aprendizado e a nossa evolução moral e intelectual. Muito bem. Então, vamos, para falar um pouquinho de justiça divina, eu queria dar um exemplo para vocês de um espírito que foi comandante em uma guerra e matou muita gente, fez muito mal, perseguia seus inimigos, era cruel, destruía famílias, destruía cidades, tinha até um certo prazer nisso. Usava de todo o seu poder, com muita força, era implacável. Vamos imaginar que esse espírito desencarna e depois reencarna em condições muito difíceis, num corpo mutilado, um corpo deformado, sem capacidade de se expressar, sem capacidade de andar, de falar, com um corpo realmente muito limitado. Qual é a visão que se tem, e inclusive de alguns espíritas que a gente ouve por aí? Ah, mas ele tá pagando. Nossa, foi ruim na outra vida, agora tá pagando, tá colhendo o que plantou. Será que é isso mesmo na ótica divina? Nós temos que nos afastar da ideia de um Deus que julga, condena e castiga. Um Deus que pune. Um Deus cruel. Nós temos que entender que as palavras ira e Deus não caminham juntas. Essa ideia de ira de Deus é uma ideia que nós espíritas temos que afastar definitivamente. Deus não se compraz com o nosso sofrimento, nem nos impõe castigos. Vai aprender agora, você vai ver. Nós temos que tirar a ideia do bem feito. Bem feito não existe no vocabulário divino. Então, é uma ideia distorcida do karma, uma ideia distorcida e limitada. Vamos tentar olhar para essa situação com a ótica que a doutrina espírita nos traz, que os espíritos nos trazem, sempre ressaltando a misericórdia divina e a oportunidade de redenção, de aprendizado, de progresso através das vidas sucessivas. Temos tantas oportunidades quantas necessárias para nos livrarmos do mal e vivermos felizes, em paz, com o nosso adiantamento, o nosso progresso moral. Então, vamos analisar a situação desse espírito. Esse espírito foi muito ruim, errou muito.
E quando chega na espiritualidade, imediatamente reencarna num corpo deformado, limitado, que não permite que ele se expresse nem faça as coisas que quer fazer. Olha a misericórdia divina. Esse espírito, quando entra na espiritualidade, quando ingressa na espiritualidade, lá encontra milhares e milhares de pessoas que o odeiam. Milhares de espíritos que ele fez sofrer, que ele matou, que ele separou família, que ele destruiu, que ele roubou, que ele foi cruel. Lá ele tem muitos inimigos e Deus, em sua misericórdia, o protege, colocando-o num corpo que é uma couraça, onde ele não pode se expressar, ou seja, onde ele não pode dar vazão aos seus sentimentos mais inferiores. E é verdade que esse espírito foi condenado, ele foi sim. Ele foi condenado a uma existência no amor, onde ele vai ser obrigado a viver, a conhecer e a vivenciar o amor. Porque nesse corpo limitado, abandonado por seus familiares, sem lar, ele vai para uma instituição onde lá ele é alimentado pela caridade, pelas mãos amorosas de pessoas que antes ele desprezava. Ele se veste da caridade alheia, ele tem abrigo graças à caridade alheia, graças à ajuda daqueles cuja raça ele desprezava no passado, graças à caridade, à bondade, à generosidade de pessoas simples, a quem ele também desdenhava no passado. Ele está condenado a viver do amor dos outros, porque quem, em sã consciência, vai fazer mal a um ser que não consegue andar, não consegue falar, tem corpo deformado e vive numa instituição? Quem que vai fazer mal para uma pessoa dessa? Esse espírito foi condenado por Deus, condenado a conhecer o amor, a viver do amor, a conhecer a caridade, a receber, a permitir-se ser amado, a permitir que a caridade alheia tome conta dele, cuide dele. Então, o castigo de Deus não é aquilo que a gente pensa do bem feito, fez, está pagando. Não é fez, está pagando. Fez, errou, precisa se recompor para reparar os seus erros. Irá reparar os seus erros, não em uma encarnação, em várias, em parcelas. Mas esta primeira encarnação, mais difícil, é um reajuste, é um tempo, fala assim, olha, ninguém vai fazer mal, você vai viver do amor, vai viver da caridade, vai se reequilibrar um pouquinho, começar a entender as questões da caridade, da fraternidade, do amor e, através das vidas sucessivas, vai aprendendo um pouquinho em cada vida até chegar naquele nível onde você tem o desejo e a necessidade íntima de reparar os seus erros e reparar todo o mal que você causou ao próximo. Então, a justiça divina ela é sempre revestida de amor. A gente tem que tirar a palavra bem feito do nosso vocabulário quando falamos em karma. Deus não é sádico. Deus não é sádico. Deus é amor, é misericórdia. E essas experiências difíceis que nós passamos são passos e às vezes passos largos na nossa evolução. Então vamos parar de apontar as pessoas na rua e falar assim, olha, nasceu sem braço, porque também tirou o braço do outro lá na guerra, no outro, agora nasceu sem braço, aí tá pagando isso. Vamos parar de ter esse olhar. Vamos nos treinar, vamos nos policiar para desenvolvermos o que eu chamo de olhar de Deus perante as situações de vida que nós testemunhamos. Vamos ter o olhar de Deus. Vamos olhar para as situações vendo que aquelas situações são experiências necessárias ao reajuste do espírito e se ele está passando por uma coisa muito forte,
que nós às vezes não conseguiríamos passar, falar, nossa, meu Deus, como que a pessoa aguenta? Aguenta porque está preparado para isso, porque tem a proteção dos bons espíritos, porque faz parte da sua evolução, porque vai ter mérito. Então vamos desenvolver em nós o olhar de Deus. E não mais ter aquele olhar sádico, aquele olhar de, olha, tá vendo, é karma, é justiça. Vamos tirar essa pequenez. Vamos desenvolver em nós o olhar de Deus e olhar para as coisas com essa certeza de que faz parte do aprendizado. Às vezes o remédio é amargo, mas cura, é passageiro, é circunstancial, tem um porquê e não nos cabe julgar. Não nos cabe julgar. Como espíritas e como cristãos, só nos cabe disseminar o evangelho, levar a palavra consoladora, a palavra de conforto e a palavra de fé. Para concluir, gente, eu quero lembrar vocês, tem uma frase numa novela que passou aí há um tempo atrás, que eu me encantei, virou o meu lema de vida. E eu quero que vocês se lembrem dessa frase. Tudo de ruim que acontece na vida da gente é para melhorar. Vamos ter o olhar de Deus, desenvolver em nós esse olhar de Deus, olhar para todas as situações da vida com este enfoque, jamais com o enfoque do tá pagando, da pirraça. Deus não faz pirraça. Tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. No próximo vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre a justiça divina, continuar um pouquinho nesse tema. A gente se vê lá. Até já!